terminou agora pouquíssimos minutos, a reunião entre o chanceler Mauro Vieira, do Brasil, e o secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, nos Estados Unidos. Houve duas reuniões. Primeiro, uma fechada, só com o chanceler Vieira e Rubio. Essa reunião tete-a-tete durou cerca de 15 minutos. Depois, houve uma segunda reunião mais expandida, que durou ali cerca de 45, 50 minutos. Essas informações são da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, Yuri. Débora, importante isso que a Mariana Jangiacomo nos conta, que houve ali uma conversa de 15 minutos apenas entre Mauro Vieira e Marco Rubio, ou seja, só os dois tratando disso. Depois, uma parte estendida e mais longa, de quase 1h, 45 a 50 minutos, com os demais integrantes. O Caio Junqueira, nosso analista aqui em São Paulo, tinha trazido ali quais diplomatas, né, do Itamaraty participariam desta conversa com Marco Rubio, não só a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, mas também dois diplomatas experientes do Itamaraty, acostumados a negociações, etc., como Maurício Lírio, por exemplo, participariam também desta parte com demais integrantes do governo. Ainda, né, agora, né, são 4h e 29 minutos, essa reunião teria começado ali 3 horas, 3 e pouquinho, se durou. Esse período talvez tenha começado com um pouquinho de atraso e acabou cerca de 10, 15 minutos no máximo. Agora é a gincana para saber o que foi tratado entre as duas partes, se conseguiram avançar em algumas questões nesse período, por exemplo, de 45 a 50 minutos em que os demais integrantes das comitivas puderam conversar também, além do chanceler Mauro Vieira e do secretário de Estado americano Marco Rubio, ou se trataram pura e diretamente de como vai ser a conversa tete-a-tete presencial, aí sim, entre os dois presidentes, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Se vai acontecer mesmo naquela reunião, você trouxe aquela informação, né, Débora, de que a reunião lá na Ásia seria uma possibilidade, na Malásia, se eu não me engano, né? Na Malásia. Da ASEAN, na Malásia, enfim. Mas agora começa a gincana para se ter mais informações a respeito do que chegou a ser tratado ali. E a gente tem, em breve ali, a gente está olhando essas imagens que estão ao vivo, é isso, o chanceler Mauro Vieira chegando à residência da embaixadora brasileira em Washington, onde estava, né? Mariana Jangiacomo entrou conosco no começo do jornal de lá, de onde Mauro Vieira havia saído para o encontro na Casa Branca. E agora temos essa imagem do retorno do chanceler brasileiro. Deu um zoom ali, mas aparentemente na hora ali de costas deu para reconhecer ali o chanceler brasileiro, Débora. Pois é, ele que saiu da casa de Maria Luísa Viotti, né, a embaixadora nos Estados Unidos, e então fez a reunião e retornou para a casa dela. E como você disse, né, a expectativa era de que nessa reunião eles conseguissem coordenar justamente a reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, essa era também um dos pontos centrais desse encontro, tentar costurar esse encontro. Da parte do Brasil, eles queriam muito que fosse na Malásia, porque está mais perto. Os dois, tanto Trump quanto Lula, estarão nessa cúpula da ASEAN como convidados, né? Aqui o Brasil como convidado, é a primeira vez que participa. E aí, eles deixaram a agenda do Lula bem folgada, né? Para caso Trump consiga encaixar na agenda dele, fazer então esse encontro mais breve possível, né? Como os dois disseram, né, que gostariam que acontecesse. Então, terminou agora, recapitulando, terminou agorinha a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio nos Estados Unidos. Duas reuniões, uma só os dois, só os contrapartes. 15 minutos e depois uma mais estendida com as equipes de 45 a 50 minutos. Informações da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Yuri. Débora, eu falei da gincana agora para se tentar descobrir o que foi tratado, né, nestas duas conversas, mas em especial nessa conversa mais ampla ali,
que a conversa a dois fica mais difícil, porque, enfim, só Mauro Vieira e Marco mas Rubio. Ele vai ter que relatar. Claro, do nosso exato. lado, ele vai ter que relatar, né? Então, Exato. daí quando começa a relatar, daí a gente consegue apurar exato, alguma coisa. aí é que a gente começa a ter as informações. E lembrando que a Mariana Jean-Jacques também falou que estava aí, assim como a imprensa, né, brasileira, os correspondentes, eventuais enviados especiais dos demais veículos brasileiros para a residência da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, justamente na expectativa de que o próprio ministro, o próprio chanceler Mauro Vieira, ou se tenha mais informações oficiais a respeito dessa conversa, seja por meio de algum comunicado, mas preferencialmente pelo próprio chanceler, dando uma entrevista aos jornalistas. Essa fica a expectativa. Então pode ser que em breve tenhamos mais informações com Mariana Jean-Jacques falando conosco ao vivo de Washington.